Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar a respecto de un tema bien importante que es las demencias. Sí o sí hay una cosa que hay que saber y ya voy a adelantar. ¿Cuál es la principal causa de demencia? Principal causa de demencia es el Alzheimer o Alzheimer, como algunos llaman. Segunda causa más frecuente es la demencia vascular. Y todo eso nosotros vamos a ver hoy. Hoy en día nosotros vamos a ver. Traté de resumir la clase al máximo y dejar bien cortita la clase. Yo creo que no va a ser una clase tan larga, entonces vamos a compartir el power y ahí vamos a empezar con nuestra clase. Agarrar el agua, por favor, es mejor una piedra en el camino que en el riñón, como siempre hablamos de eso. Entonces, vamos a ver si está grabando y ahí vamos a empezar con nuestra clase de hoy, que es a respecto de las demencias. Vamos a empezar por una definición, después un pantallazo general de demencias y después nosotros vamos a específicamente a cada uno. Sí o sí, pregunta de examen, choice y orales. ¿Cuál es la principal, la causa más frecuente de demencia? Hay que saber qué es el Alzheimer, ¿sí? La principal causa de demencia. Bueno, ¿qué es demencia? Entonces, sí o sí debemos saber. Según el DSM-5, que es lo que nosotros utilizamos para alteraciones cognitivas, nosotros sabemos que es un síndrome, la demencia es un síndrome cognitivo y emocional, suficientemente severo para interferir con el funcionamiento diario y la calidad de vida. Entonces, es un deterioro cognitivo la demencia. ¿Cuáles esses critérios e por que são importantes saber? Sí o sí, isso hay que saber. Bueno, ¿por qué es importante? Justamente es importante porque nosotros devemos, muitas das vezes, classificar se é realmente uma demência, ou seja, diagnosticar se é realmente uma demência, ou se é, por exemplo, alguma afectação aguda que pode nos confundir muitas das vezes o diagnóstico. Então, os critérios são importantes por conta que nos van a delimitar, ou seja, van a ser com que nós tenhamos a possibilidade de diferenciar entre um delírio, uma depressão ou até mesmo uma infecção que pode estar generando delírio em nosso paciente. Quais são os critérios? E sí ou sí há que saber, porque isso é pergunta de exame. Generalmente não é uma pergunta frequente de exame os critérios, pero se pergunta. Critérios nós vamos dividir entre A e B, que são os principais, e depois temos o C. Pero el A e B, em resumen, é el critério A es básicamente el desarrollo de múltiples déficits cognitivos. A1 es la afectación de la memoria y la A2 es dos o más alteraciones cognitivas, como por ejemplo afasia, apraxia y agnosia. El B es déficit cognitivo en los criterios A1 y A2, donde el paciente tiene prejuicio significativo en la rutina, o sea, afecta mucho su calidad de vida. Según el DSM-5, entonces, eu solamente resumir os principais critérios que há que saber. Agora, mirando a tablita, é basicamente presença, el A é presença de múltiples déficits cognitivos. A1, deterioro da memória. A2, uno ou mais seguintes alterações cognitivas. Afasia, apraxia, agnósia e alteração da ejecução, que é planificação, organização, sequenciação e abstração. El B seria déficits cognitivos que estão presentes, acordando sempre que há que estar presente o deterioro da memória, o déficit da memória. Sempre há que haver em demência déficit, alteração da memória. Se não há alteração da memória, não é demência. ¿Sí? Isso é certo. El B, então, basicamente, el B seria um segundo critério que hace com que nós razonamos. Bueno, esse déficit de memória, essa fase, essa praxia que o paciente tem, realmente interfere em sua vida diária? Se sim, então tem o critério A e B positivos, então tem demência. E o C é que os déficits não aparecem no transcurso de um síndrome confusional agudo. Por exemplo, uma infecção que está generando ou um delírio ou alguma outra alteração, pode nos confundir. Então, o paciente deve estar, em teses, sano, ou seja, em comillas, sano, pero que vai ter alteração da memória, sí ou sí, e uma ou mais das outras alterações, como afasia, apraxia e alteração da execução. Sí ou sí, é importante. E agnósia, que quase me olvido. E o B, basicamente, nos diz que afeta a qualidade de vida de nosso paciente. Bueno, pero quais são as capacidades cognitivas que nós temos? Há algumas acá, creio que há a maioria, então nós só vamos ver quais são elas
los tópicos, solo para recordar las capacidades cognitivas que todos nosotros tenemos. Percepción, atención, memoria, acordando que para demencia hay que tener alteración de memoria, si no, no es demencia. Aprendizaje, lenguaje, comprensión, gnosias, praxias, orientación y razonamiento, ¿sí? Entonces, esas son algunas o la mayoría de las capacidades cognitivas que todos nosotros tenemos. Y cuando el paciente presenta, por ejemplo, alteración de la memoria y más alguna de esas, el paciente puede ser, y en ausencia de afectaciones agudas, el paciente va a ser caracterizado como demencia, ¿sí? Entonces, demencia es una alteración de la capacidad del paciente. Bueno, ¿cómo se diagnostica la demencia? Entonces, primera cosa son los criterios clínicos que recién habíamos visto, la tablita y es básicamente solamente clínica, ¿sí? Y tenemos que hacer algunos exámenes complementarios, justamente por cuenta de lo que ya hablamos, que es para diferenciar si el paciente está sufriendo un proceso agudo o si está, por ejemplo, si tiene realmente la demencia. Bueno, como exame complementar, temos que sí ou sí pedir um laboratório completo. Nesse caso, é Re-Megamix completo. Em laboratório, nós vamos utilizar o hemograma completo para ver se, por exemplo, não tem uma anemia ou uma leucocitose, que pode nos indicar uma infecção, um VSR, um PCR elevado, que nos vai indicar uma infecção. Ureia e creatinina, por que eu tenho que pedir essa merda? Se basicamente, em los casos de insuficiência renal aguda, quando eu tenho uma uremia arrebentada, estourada, allá arriba de seus valores normais. Qual é o ponto? La urea é tóxico para múltiplos sistemas de nosso corpo, principalmente o cérebro. Então, genera uma alteração mental e a uremia elevada pode generar transtornos cognitivos. E por isso que nós temos que fazer diagnóstico diferencial de demência com insuficiência renal aguda. Outra cosita recontra megamix importante é a tiroides. Em caso de hipertiroidismo ou hipotiroidismo, o paciente, no caso de hiper, por exemplo, se tem um processo muito agudo, como, por exemplo, na tirotoxicose, o paciente vai apresentar alterações mentais. E, no caso do hipotiroidismo, também pode representar alterações mentais. Mas a diferença é que, no hipertiroidismo, o paciente está reacelerado. E no hipotiroidismo, se é, por exemplo, um hipotiroidismo grave, no tratado, esse paciente vai estar redeprimido ou hacia abaixo. Vitamina B12, fundamentalmente, e isso pode ser pergunta de um oral, alguma pergunta capciosa. Quando eu sei que eu tenho, por exemplo, um déficit de vitamina B12 ou de ácido fólico, qual é a diferença entre os dois? Se eu tenho um déficit puramente de ácido fólico, eu não tenho alterações cognitivas, mas se eu tenho déficit de vitamina B12 com ou sem deficiência de ácido fólico, eu vou ter sintomas cognitivos. Quem dá a sintomatologia cognitiva é, nesse caso, que o paciente tem um déficit de vitaminas é a B12, e há que acordar-se disso porque é pergunta de exame. Enzimas hepáticas, por que eu vou pedir umas enzimas hepáticas para meu paciente? Sim? Eu vou pedir justamente para ver se não há aumento de amônia. A amônia, como nós já sabemos, pode generar uma intoxicação por edema cerebral, através da barreira hematocefálica, genera el edema cerebral e diminui aún mais a glutamina, ¿sí? E porque saca do ciclo de Krebs o alfa-cetoglutarato, e então nós teremos, además de toda a sintomatologia de depressão do sistema nervioso central, obviamente que depende do grado, nós acá, quando vamos a evaluar as enzimas hepáticas e fundamentalmente o amônio, temos que buscar se, por exemplo, o paciente não tem uma encefalopatia hepática, sumamente importante, porque pode nos dar a nós uma falsa impressão que pode ser uma demência, pero obviamente está relacionado com o edema cerebral. E serologia para sífilis e HIV. Qual é o ponto de la sífilis? Sífilis, neurosífilis, la sífilis terciária. E HIV, há estudos agora que estão dizendo que o HIV tem afectação direta com o cérebro, então se vai generando uma demência generalmente mais acelerada, dependendo da carga viral do paciente que tem HIV. Então, HIV, afectação direta, e sífilis, la sífilis terciária. Raramente vão encontrar uma sífilis terciária, porque generalmente os pacientes, quando têm uma sífilis secundária, já vão à consulta, então já começam a tratar. Antigamente, sim, era mais frequente os casos de paciente com sífilis terciária, mas hoje em dia, generalmente, a primária e secundária já vão à consulta e já tomam o antibiótico adequado. Qual é o tratamento de sífilis? Penicilina. Sim? Bueno. Podemos utilizar também um ataque, uma ressonância. Eita, tá acá.
Aí, volvió. Volvió. Ahí. Podemos también utilizar entonces un ataque simple, una resonancia magnética, una angiografía y un electroencefalograma. Punción lumbar, para ver si hay sífilis, algún cáncer, yo voy a sacar el líquido cefalorraquídeo, una PET, un PET scan, y determinación de la proteína tau o beta amiloide. En cual caso que yo puedo determinar la proteína tau o beta amiloide, en los casos que yo sospeche Alzheimer. Entonces, diagnóstico de demencia es clínico y nosotros podemos hacer utilización de los métodos complementares para hacer un diagnóstico diferencial si es realmente demencia o no. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Yo sé que está un poquito desorganizado, pero ya vamos a entender el porqué de todo eso. Factor de riesgo para demencia. El único factor de riesgo más importante es la edad. Sí, en realidad es uno de los factores de riesgo, pero el más importante es la edad. Se dice que los mayores de 75 años, independiente, por ejemplo, de la causa de la demencia, son los que más tienen demencia. Y como antigamente la expectativa de vida era menor que 70 anos, muitas das vezes não teníamos o diagnóstico de demência. Mas hoje em dia, como a expectativa de vida está maior, de 75, creio que está em 80 ou 85 anos, os pacientes, é mais frequente que nós tenhamos mais casos de demência por conta da evolução aí de la expectativa de vida. Entonces, hay que saber lo siguiente, que el factor de riesgo, el principal factor de riesgo es la edad. Mayor de 75 años, prácticamente que duplica o cuadriplica hasta mismo la chance de tener enfermedades demenciales, o sea, demencia. Entonces, como factores de riesgo, vamos a tener los factores de riesgo, el principal, que es la edad, sí o sí ese hay que saber, porque en Choice llueve relacionado a eso. Factores no modificables y modificables. Bueno, no modificables es, por ejemplo, la historia familiar previa, paciente que tuve, por ejemplo, pacientes que tuvieron familiares de primer grado, estaba buscando esa palabrita, y síndrome de Down. El síndrome de Down no se sabe por qué, pero se cree que está relacionado com a trissomia del 21. Bueno, factores probables modificáveis. Aí, nós é bem sencillo, só acordar hipertensão arterial, diabetes, obesidade, sedentarismo e tabaquismo. Hasta mesmo entraria acá o alcoolismo crônico, também pode generar um síndrome demencial. Modificáveis é o que eu vou tratar em meu paciente, sim? E generalmente vai estar associado a eventos vasculares. Generalmente, disse de novo, pero no. Muitas das vezes, a alteração de diabetes, hipertensão, obesidade, sedentarismo e tabaquismo são, muitas das vezes, os mesmos factores de risco para hipertensão e diabetes. Pero, porque para ocorrer uma demência, como vamos ver depois, uma demência vascular, esses factores de risco prováveis, que são modificáveis, nós temos que tratar esses factores de risco, porque a largo prazo, ou seja, conforme vai evolucionando não demência, conforme vai evolucionando os fatores de risco, ou seja, não vai tratando, não vai controlando isso, o paciente vai evolucionando aún mais a demência. Então, porque temos que fazer controle dos fatores de risco modificáveis para a demência. Quais são os tipos de demência principais que nós devemos saber hoje? Demência vascular e demência por Alzheimer. A mais frequente, sí, é a vascular e a primeira causa de demência, a causa mais frequente é Alzheimer e a segunda causa é a demência vascular. Então, a demência vascular, como seu próprio nome disse, é relacionado a eventos vasculares. Então, temos que saber sí ou sí isso, porque é pergunta de oral e de choice, é a segunda principal causa de demência nos pacientes ancianos. E que é importante saber? Factor de risco, sí ou sí, sempre llueve. Muitas das vezes, te dando um casito clínico aí com o paciente maior de 70 anos, 75 anos, aí com todos os factores de risco, ou a maioria, e tem que ter uma ideia de que pode estar passando nesse paciente. Acordando que demência, sí ou sí, deve ter alteração da memória, sí ou sí. Então, guardar isso, palavrita clave para, por lo menos, el fin de la clase, acuérdense de algo, por lo menos que há alteração da memória. Então, factores de risco para a demência vascular: sexo masculino, raça negra, baixa escolaridade, hipertensão, diabetes, tabaquismo, alcoolismo, aterosclerose, dislipidemia e obesidade. Então, a largo prazo, generalmente os pacientes esses que têm diabetes, hipertensão, obesidade, sedentarismo, tabaco, alcoolismo, diabetes e dislipidemia, vão a ter alterações de los vasos sanguíneos de maneira crônica. E então,
al decorrer del tiempo, puede pasar algunas cositas acá por cuenta de esos factores de riesgo. Já deve estar imaginando quais são as cositas. Sim. Quais são as causas, então, que podem generar demência vascular? Sim? Demência vascular. Pequeñas embolias cerebrais, sim? Síndromes lacunares, que vimos aí no ACV isquêmico, o ACV lacunar. Sí, acuérdense que el ACV, quando produz múltiples lacunas, quando tu vê várias vezes, generalmente está associado à síndrome demencial e à angiopatia amiloide e alteração crônica das artérias. Então, a demência vascular está causada por pequenas embolias cerebrais, síndromes lacunares, alteração crônica das artérias e também a angiopatia amiloide, que teníamos uma lipodistrofia dos vasos e então afetava, na angiopatia amiloide teríamos depósito amiloide nos vasos e então isso poderia ocasionar uma obstrução vascular. E os outros acá relacionados principalmente com a alteração de los vasos, que nosotros alterações vasculares, antes falamos de hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, tabaquismo, estavam mais relacionados por alterações lipodistróficas, que poderia generar aí debilidade nos capilares, nos vasitos aí, e então se pode generar um infarto lacunar. Então, demência vascular, segunda causa mais frequente de demência. Há que acordar. ¿Sí? Como se hace o diagnóstico de demência vascular? É bem sencillo, porque o paciente vai apresentar um quadro clínico de demência e mais uma lesão vascular. A lesão, sim ou sim, deve estar comprovada por um ataque ou ressonância. Vimos em uma outra classe de ACV isquêmico que teníamos aí chiquitos infartos lacunares. Então, o paciente que tem um infarto lacunar e apresenta os critérios de demência, A e B, muitas das vezes, então, já temos o diagnóstico que é uma demência vascular. Acordando que demência vascular é um processo crônico, ou seja, há afectação vascular de maneira crônica. É como se fosse a hipertensão e diabetes, vão todo dia aí e vão lastimando um pouquinho o vaso até que chega a um ponto que vai generar uma demência vascular. Enfermidade de Alzheimer, sumamente importante, essa sim ou sim sempre se pergunta. Então, vamos ver quais são os pontos principais da enfermidade de Alzheimer. É uma afectação neurodegenerativa progressiva e irreversível de aparição insidiosa. Há que saber uma definição, sim ou sim, há que saber. Então, a afectação neurodegenerativa progressiva e irreversível de aparição insidiosa. Lo que nosotros, solo para descontraer un poquito, lo que nosotros tenemos que saber de esa clase, fundamentalmente, es enfermedad de Alzheimer y también la demencia vascular. Son sumamente preguntadas, siempre se pregunta sobre ambas las dos. Las otras que nosotros vamos a ver ahora, que es, por ejemplo, la demencia por cuerpos de Lewy, y también tenemos la frontotemporal de Pick. Generalmente son preguntas que no son tan preguntadas, pero obviamente pueden preguntar isso, então vamos a ver todas as demências hoje, ou a maioria das demências, em realidade, não todas. Então vamos a ver as principais. Pero enfermidade de Alzheimer, sí ou sí, de novo, sí ou sí vai perguntar. Então, temos que saber a definição e as possíveis causas, porque a enfermidade de Alzheimer hasta hoje estão tratando de estudar, estão invirtiendo muita plata aí para descobrir a real causa do Alzheimer. Bueno, entonces es una afectación neurodegenerativa progresiva e irreversible de aparición insidiosa. Entonces tenemos como si fuera, miren acá, eso sería un cerebro normal, un córtex normal, y eso sería un cerebro afectado. Miren cómo hay los surcos, hay atrofia, ¿sí?, del cerebro. Básicamente, así, bien superficial, podemos decir que hay ahora... Hay atrofia cerebral, ¿sí? Bien superficial, así. Por lo menos eso hay que grabar, que hay atrofia que está relacionada con la proteína tal. Listo. No, mentira. Hay más cositas que ya vamos a ver. Entonces, enfermedad de Alzheimer, básicamente, como característica, y eso sí o sí es sumamente importante, es que vamos a tener una atrofia cortical difusa, com placas seniles compostas por beta-amiloide. ¿Sí? Eso hay que saber porque sempre em algum choice ingressa. Qual é a enfermidade vascular que tem placas beta-amiloide? Ou seja, qual é o tipo de demência que tem beta-amiloide? Há que saber que há placas por depósito beta-amiloide e também há hiperfosforilação da proteína
tau. ¿Sí? Ya vamos a ver entonces por completo eso. Entonces, en el Alzheimer, miren acá, ese es un normal y al lado tenemos un paciente con enfermedad de Alzheimer. Tenemos uma atrofia cortical difusa com infiltração de placas seniles. Então, temos placas seniles, que são essas plaquitas acá, compostas de uma proteína que é o beta-amiloide. E maranhas neurofibrilares com agregados intracelulares. Esses agregados intracelulares, essas são as maranhas, sim? E essas são as placas. Essas maranhas são produto, ou seja, são causadas por conta da hiperfosforilação da proteína tau, generando uma atrofia cerebral por compressão. Então, se comprime os vasitos que estão ligando à neurona e então se produz uma atrofia. Enfermidade de Alzheimer, então, placas seniles beta-amiloides, que vai generar maranhas neurofibrilares com agregados intracelulares, produtos de hiperfosforilação da proteína tau, causando uma atrofia cerebral por compressão. Outra cosita que eu tenho, sim ou sim, que é importante, está relacionado com um metal. Sim? A enfermidade de Alzheimer foi descoberto que está relacionado com um metal. Qual é o metal? Alumínio. Sim? O metal, o alumínio, está relacionado também com o Alzheimer. Sim? Não se pergunta a respeito do alumínio, não me acuerdo que tuve algún choice o algo, pero es importante saber porque por ahí en el oral puede ser alguna cosita más agregada. Entonces, acordar del aluminio. Es una alteración, el Alzheimer, podemos decir que hay una alteración de un neurotransmisor, o sea, el depósito de la proteína tau va a alterar la função, a efetividade da acetilcolina, vai diminuir a acetilcolina. Pero o ponto é que não diminui a acetilcolina em pontos assim al azar, diminui em pontos bem importantes, como, por exemplo, em localizações, em ubicações importantes, como, por exemplo, vai diminuir a acetilcolina em área do linguagem, em área da memória, e na área também a respeito de algumas alterações também visuais que os pacientes podem ter. Então, principalmente o que há que saber é que o paciente com enfermidade de Alzheimer vai diminuir a acetilcolina em áreas específicas, principalmente as duas que há que saber é linguagem e memória. Quais são as causas da enfermidade de Alzheimer? Sí, es una enfermedad multifactorial. Se dice que hay una susceptibilidad genética, factores ambientales y conjunto a eso, factores ambientales con interacción con los factores de riesgo. Tenemos dos formas de Alzheimer. Eso generalmente puede ser preguntado, pero no me acuerdo si pregunta. Sí, yo creo que no se pregunta así de manera específica. Pero el Alzheimer se puede tener dos formas, una familiar y otra tardía. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente, como ya pensamos, la forma familiar es más frecuente en pacientes con antecedentes familiares de primer grado y es de forma temprana, o sea, aparece luego después de los 40 años, 40, 45 años, máximo 50, el paciente ya va a presentar el síndrome demencial. En cambio, la forma tardía, que es la más frecuente, afecta a 95% de los pacientes, el paciente va a presentar los síntomas después de los 60 años. ¿Por qué? La forma tardía generalmente está asociada a lesiones, a alteraciones vasculares, como ya habíamos visto, como hipertensión, diabetes, todo eso lesiona el vaso, dislipidemia y alteraciones también en sus hábitos, o sea, mal hábitos, como tabaco y alcoholismo y sedentarismo. Entonces, la forma familiar es poco frecuente, 5 a 10% de los pacientes, y es más temprano, 40 años, allí alrededor de eso, empieza a tener la sintomatología. Forma tardía, en cambio, es más esporádica, pero es la más frecuente, aparece después de los 60 años. Y está relacionado, los estudios dicen que está relacionado con el ApoB, o sea, que está ubicado en el cromosoma 19. Cada día más se descubre algo nuevo. ¿Cuáles son los factores protectores? ¿Sí? El Alzheimer tiene factores protectores, como por ejemplo ejercicio regular, actividad intelectual constante, o sea, los pacientes que juegan, por ejemplo, algunos juegos como cartas, controlar os fatores de risco, dieta, estrógenos para a paciente pré-menopáusica e vitamina E. Sumamente importante nos casos que o paciente tenha, por exemplo, algumas alterações algumas reações de oxidação. Sim, isso. Vitamina E para reduzir é protector das reações, dos radicais livres. Agora me acordei.
Bueno, quais são as fases e o diagnóstico? Como se hace o diagnóstico? Basicamente, as fases vão dividir em 3 fases, fase inicial, intermédia e tardia, e isso vai depender da clínica de nosso paciente. Na fase inicial, generalmente o paciente vai ter uma amnésia anterógrada, de curto prazo, ou seja, anterógrada quer dizer que hizo algo agora e não se acuerda que isso, cambios de humor, afasia e o exame neurológico vai estar normal. Em uma fase intermédia, conforme vai evolucionando esse depósito de proteína de placas beta-amiloides, o paciente vai ter aumento de los transtornos da memória, ou seja, vai ter uma perda aún maior da memória, com síntomas psiquiátricos de demência, transtornos neurológicos presentes e início da dependência. Ou seja, em uma fase intermédia, o paciente já tem que ter alguém cuidando dele, porque senão sai à calle pensando que está em seu, aí com, por exemplo, quando foi niño, essa memória cristalizada vuelve a full na cabeça e ele pensa que é um ninho, por exemplo, então se sai assim à calle e não se acuerda depois de onde vivia. E la tardia, por exemplo, vai ter alterações psíquicas bem importantes, déficit de linguagem, motilidade, ou seja, não move e vai ter uma dependência marcada. Esse paciente, generalmente, na fase tardia, já está acamado, ou seja, já está em uma cama. Bueno, o diagnóstico é clínico e podemos fazer exames complementares, como TAC, ressonância magnética, que vão representar atrofia cerebral. Ah, pero eu tenho que ver a proteína tal en el, como es, en el, yo tengo que hacer una biopsia y evaluar si hay depósitos neurofibrilares, todo eso. No se hace biopsia en el paciente vivo. Generalmente, lo que se hace es que después que muere, se hace la necropsia, entonces se hace la biopsia en ese momento. En el paciente vivo, generalmente, la mayoría de las veces, 99,99% no se hace la biopsia cuando el paciente todavía está vivo. Entonces, diagnóstico é clínico e exames complementares que vão nos dar uma ideia de atrofia cerebral. Tratamento de Alzheimer não tem cura, e isso hay que saber, não tem cura, é uma enfermidade progressiva e irreversível. O que nós podemos fazer é postergar, ou seja, aumentar um pouquinho a qualidade de vida a esses pacientes que tenham, por exemplo, Alzheimer. O tratamento é sintomático e quanto antes empezamos o tratamento é melhor. Vão ter que reponer os fatores protetores, como, por exemplo, a vitamina E, e os fármacos. Quais são os fármacos que nós vamos utilizar em paciente com Alzheimer? Iba a dizer Parkinson agora, mas é Alzheimer. É um anticolinérgico, como o memantine, 20 miligramas por dia, um inibidor de la MAO, a serihilina, ou podemos também utilizar o ondansetron, que é um inibidor da 5-HT3. Bueno, tratamento segundo alguns docentes. Generalmente, temos que saber que vamos tratar os sintomas do paciente, ou seja, tratamento é sintomático. Então, vamos tratar com, se o paciente apresenta delírio e alucinações, antipsicóticos, como, por exemplo, lá, quetiapina ou risperidona. Depressão e SRS, um antidepressivo. Ânimo, vamos utilizar lítio ou valproato. Sonho, se o paciente não dorme, hipnópticos para iniciar o sonho, como o Zolpidem. Sexuales, um antiandrogênico. E reabilitação psicológica, ou seja, vai ser terapia toda a semana aí com alguém que está treinado para atender esses pacientes que têm Alzheimer. Então, o que mais nós vamos ter que saber é o tratamento, sí ou sí, segundo alguns docentes perguntam assim, por exemplo, se o paciente tem sintomas psíquicos, que nós, ou seja, delírio, alucinações, que nós vamos dar risperidona e quetiapina. Generalmente, as perguntas do tratamento, que é o que se pergunta, é assim. Vamos utilizar, então, risperidona, quetiapina, ISRS, lítio, valproato ou Zolpidem. Obviamente que se, por exemplo, o paciente tem uma depressão e tem associado uma alteração do sonho, podemos mesclar, ou seja, podemos dar de maneira conjunta um ISRS com Zolpidem. Sim, basicamente isso. Há que saber que disso. Há que saber que vamos dar anticolinérgico, serihilina e ondansetron. ¿Sí? Hay que saber eso sí o sí. Bueno, enfermedade de los cuerpos de Lewy, ou cuerpos de inclusão de Lewy, como queiram chamar. La clínica de Lewy ou Lewy é igual ao, ou seja, já saímos de demência vascular, passamos por demência, passamos por Alzheimer, e agora vamos aos dos últimos pontos de nossa classe, que eu creio que vai quedar bem compacto. Basicamente, enfermedade de los cuerpos de Lewy. La clínica é igual ao Parkinson.
a enfermedade por los cuerpos de Lewy, vamos lembrar que é um tipo de parkinsonismo. Pero a histopatologia de enfermedade leve ou Lewy, nós vamos a ter similar ao Alzheimer. A histopatologia está caracterizada por los cuerpos de Lewy, que são esses acá. São inclusões intraneuronais, acá temos a neurona, inclusões intraneuronais concêntricas em la substância negra. O paciente vai apresentar uma clínica bem característica, e isso prestem atenção, porque é pergunta de oral, mas não é tão assim frequente essa pergunta, mas podem perguntar. Paciente com corpo de Lewy tem uma clínica bem progressiva em pouco tempo, como também vamos ver depois a demência frontotemporal de Pick. Então, o paciente vai apresentar em 6 meses uma progressão para aparecer os sintomas. Acá, sim ou sim, muito importante, há períodos de confusão que são flutuantes e alucinações. Paciente com enfermidade Lewy tem alucinações, vê animais, pessoas, entes queridos que já se foram. Então, paciente com enfermedade Lewy, además de toda a clínica demencial, alteração da memória, sí o sí, vai ter alucinações. E isso eu puse estrellita porque é sumamente importante. Que há que acordar de enfermidade Lewy? Paciente tem alucinações. Outra coisa, quedas frequentes por conta da hipotensão postural e também desequilíbrio. E outra coisa que há que saber, sintomas de parkinsonismo, rigidez postural e bradicinesia. O que seria a bradicinesia? Dificuldade para iniciar o movimento ou movimentos lentos. Perdão. Então, o que há que saber da clínica? Mínimo 6 meses, o paciente vai apresentar alucinações, e isso há que perguntar, porque muitas das vezes os pacientes não referem. É uma enfermidade que não é tão frequente, mas por aí pode entrar em alguma consulta, ¿sí? Entonces, hay que preguntar a respecto de las alucinaciones y hay que evaluar los síntomas de parkinsonismo. Eso es lo más característico de Lewy o leve, ¿sí? Y el tratamiento solamente sintomático, ¿sí? Controles de los factores de riesgo para a enfermedade de Lewy, que são os mesmos para Alzheimer, e anticolinérgicos e levodopa. Basicamente, esse é o tratamento. Generalmente, não se pergunta tratamento de enfermidades por corpúsculos de Lewy ou enfermidade Lewy, ¿sí? Então, generalmente, o que se pergunta é a clínica mais que nada. E há que saber que vai apresentar alucinações, períodos de confusão que são flutuantes e sintomas de parkinsonismo. Bueno, então, só para recordar uma cosita, é que vamos ter dano da substância negra e os gânglios basais. Também podem afetar com alteração, também pode haver afectação da capacidade visoespacial, falhas de memória, alucinações visuais e flutuações cognitivas. Tratamento não se pode detener a enfermidade e se utiliza os inibidores de acetilcolinesterase. Basicamente isso. Demência frontotemporal de Pick. La demência frontotemporal de Pick é, ¿sí? Vamos ter que saber uma cosita de demência frontotemporal de Pick, que isso é sumamente importante. O principal síntoma, sí, eu escrevi mal aí, perdão, pero o principal síntoma é a alteração da personalidade. Como seria isso? Eu, por exemplo, estamos fazendo uma pergunta sobre determinado assunto, determinado tema, e aí o paciente habla nada que ver, nada com nada. Por exemplo, estamos falando aí de perro, o paciente habla de auto, não sei, nada que ver. E muitas das vezes, o paciente pode fazer comentários fora do contexto, como, por exemplo, de cunho, ou seja, de características sexuais, assim, fora totalmente do contexto. Vai parecer como se fuera um Gilles de la Torre, pero acá no paciente é um pouquinho mais anciano. Sí, basicamente isso. Não parece, obviamente, com todo o Gilles de la Torre, pero por lo menos acuérdense que com alguma cosita acá, que o paciente, a demência frontotemporal de Pick, o paciente vai fazer comentários fora do contexto. E é sumamente importante, porque comentários fora do contexto quer dizer que o paciente não respeita as regras sociais, ou seja, tem uma cosita que eu puse estrellita, que é alteração da personalidade. Então, demência frontotemporal de Pick, paciente tem alteração da personalidade. Em las fases iniciais, ¿sí? O paciente vai apresentar falta de iniciativa e falhas de memória recente, não consegue planear nada, ou seja, vai pensar em planear, por exemplo, viagem ou até mesmo como vai chegar em seu lugar de trabalho, não sabe como chegar, não consegue planear isso. Então, há falta de iniciativa e o paciente tem falha de memória recente. E numa fase definida,
Há deterioro cognitivo significativo severo. Que é isso? O paciente vai cada vez empeorando sua sintomatologia. E então, essa é uma das enfermidades piores que há. A demência frontotemporal de Pick, o paciente muere em 2 hasta 5 anos. Sobrevida é muito, muito chiquita. E é uma enfermidade progressiva que não tem cura. O tratamento é solo sintomático. Obviamente, é uma enfermidade bem rara, pero por aí nos horários e los escritos temos que saber. Então, muere em 2 a 5 anos. Como se acha o diagnóstico? É basicamente clínica e neuroimagem, ¿sí? Clínica e neuroimagem. Se pode utilizar ressonância magnética para nós mirar as alterações da enfermidade da demência frontotemporal de Pick, e nós temos que saber que não há tratamento, só vamos utilizar tratamento sintomático. E vamos utilizar neurofármacos, ou seja, sintomático para a conduta desse paciente, porque o paciente tem comentários fora de contexto, tem alteração da personalidade. Sim ou sim, sumamente importante saber que há alteração da personalidade e que não consegue terminar algo, ou seja, não tem a iniciativa, muitas vezes larga, sai do trabalho, então não tem assim ganas de viver, basicamente, pero tem alteração da personalidade de la nada. E morre em 2 a 5 anos. Listo. Essa foi a classe de hoje. Eu creio que quedou bem, pero bem sencilla, bem explicada. O que nós sí ou sí devemos levar da classe de hoje é enfermidade, demência vascular, enfermidade de Alzheimer, sí ou sí saber que a demência vascular é a segunda causa mais frequente de demência e Alzheimer é a primeira. A enfermidade por cuerpos de Lewy, saber que e também a de Pick, saber que ambas são raras, pero temos algumas características aí que temos que saber, sí ou sí, para o exame. É sumamente importante repassar essa classe, porque é bastante coisa, bastante conteúdo aí novo, que muitas das vezes nós não temos conhecimento, então há que volver a essa classe, por lo menos, enfermidade, o Alzheimer e a enfermidade vascular, demência vascular, sí o sí hay que saber. Bueno, nos vemos na próxima classe e hasta la próxima classe, obviamente, e muitas bendições a todos vocês. Tchau.